Shalom, shalom, abençoada, glória a Deus por todas as coisas, bendito é o Senhor que te fez, que te criou, que te escolheu, porque você é preciosa, você é muito preciosa, tudo em você foi o Senhor quem te deu, a sua cor de pele, seu nariz, seu sorriso, seu cabelo. Agradeça a Deus. Imagine que toda vez que a gente reclamasse de algo, a gente perdesse. Ai, que droga de cabelo, careca. Ai, que droga de marido, morreu. Esse filho que sumiu. Imagine. Então, assim, tem uma coisa que move o coração de Deus, é a gratidão. Então, agradeça exatamente pelo que você tem, pelo que você é. E pelo aquilo que ainda você vai descobrir, seu potencial, tudo que você vai desenvolver para a honra e glória do Senhor. Então, começa a agradecer aí, minha filha. Começa a agradecer, bendita do Senhor. Você é princesa preciosa, você é bendita, você é filha do Rei. Você é filha do Deus Altíssimo. Então, assim, já que é para agradecer, vamos começar, né? Vamos começar a oração. A gente está aqui no devocional Gálatas capítulo 2. Paulo está nos mostrando um pouco, assim, sobre se relacionar com Deus, falando do Espírito Santo, falando sobre as leis e também sobre a nossa liberdade em Cristo. A gente vai já começar nosso devocional do capítulo 2, mas vamos orar e vamos agradecer. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso e queremos Te bendizer agora, Senhor, neste devocional. Queremos bendizer o Teu nome, declarar que Tu és santo, que Tu és majestoso, que Tu és bendito, que Tu és o melhor dos melhores, que Tu és o Rei dos reis, Tu és o príncipe da paz, Tu és o Deus de nossas vidas. Muito obrigada, Deus, pelo dom da vida, Pai. Obrigada, Senhor, porque hoje nós acordamos, Senhor. Obrigada porque, respiramos livremente, Senhor, não estamos pagando por este oxigênio, Pai. Muito obrigada por podermos, respirar, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor nos deu, Senhor, por tudo que nós temos, por tudo que nós somos e pelo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, Senhor. Queremos bem dizer o Teu nome, declarar, Senhor, nós somos Tuas, Senhor, nós Te amamos, Deus, mais do que tudo. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus presente. Espírito Santo, em especial, nos ministra sobre o livro de Gálatas, hoje, no capítulo 2, tudo que Paulo tem para nos dizer, tudo que o Senhor tem para nos dizer. Que possamos agora abrir a mente e o coração, declaramos cativos a Tua voz, ao Teu ensinamento. Tens total liberdade, autorização para falar conosco. Nós queremos Te ouvir, Te obedecer. Amém? Amém, aleluia. Então vamos lá, né? Gálatas capítulo 2. Paulo começa falando assim: 14 anos depois eu subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também 14 mesmo, viu? Levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter ocorrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, e apesar de ser grego. Essa questão foi levada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Lá vem de novo, né? Os falsos profetas, os que ficam ali, na espreita, querendo te derrubar, passar a rasteira, pessoas que te fazem de amigos, que ficam ali de tapinha nas costas, mas na verdade tem prazer em ver quando você se dá mal, tem prazer quando algo não acontece legal na sua vida, tem prazer em te denunciar os seus defeitos, denunciar seus pecados, denunciar seus erros. Sabe aquelas pessoas que têm prazer nisso? Pois é, cuidado com essas pessoas. Ore a Deus, declare as armaduras de Deus, as armas de Deus na sua vida, declare o sangue do Cordeiro imolado todos os dias quando você acordar, já faz isso, porque tem pessoas sim que querem te derrubar, tem pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas que querem ver um erro em você e apontar e às vezes destruir, querer deturpar a sua identidade. Claro que são pessoas que às vezes nem sabem, mas são usadas pelo inimigo, porque o inimigo quer
deturpar a sua identidade, o inimigo quer te derrubar, o inimigo quer te destruir. Então, lembrando, nossa luta não é contra carne nem sangue, né? É contra os seres celestiais, contra potestades, contra o diabo, Satanás, Lúcifer, o príncipe das trevas, contra todo o seu exército de demônios. Essa é a nossa luta, não é contra chefe, não é contra marido, não é contra mãe, contra pai, não é contra filho. Nossa luta não é contra pessoas, é contra os espíritos malignos que estão ali agindo, influenciando. E aqui tinha, né? Paulo já estava ali, a galera espreitando, querendo apontar e dizendo: ah, ele tá andando com uma galerinha aí que não é circuncidado não. E circuncidado é o quê? Veio lá de Abraão, né? Veio lá da lei de Moisés, né? Lembra que Abraão circuncidou Isaac no 8º dia? Aí começou as coisas da lei. Então, aí os judeus, para ser judeu, para estar no templo, tinha que se circuncidar. E aí Paulo tá falando, né? Que ele andava com gregos e ele não obrigou Tito, que era grego, não obrigou outras pessoas a fazerem nada disso. Vamos ver o que tá rolando, né? Bom, para nos reduzir a escravidão. Deixa eu lembrar o que eu li aqui atrás. Tito estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, né? Reduzir ao jugo, à escravidão, a coisas que não é para estar na nossa vida, para a gente ficar ali amarrado, preso. Versículo 5. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, e assim como a Pedro, aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para os gentios, os incircuncisos, né? Hoje a gente sabe que a circuncisão é no coração, e Paulo já ensinava isso, né? Porque assim, na lei dos judeus tinha que circuncidar, tirar o prepúcio ali do garotinho, do bebezinho, né? No 8º dia. Era a lei de Abraão, dos judeus, né? E depois Paulo começou a pregar aos gentios, pessoas que não eram judias, que não tinham essa tradição, não tinham esse costume, não andavam sobre as leis. E do mesmo jeito eram batizados nas águas, eram batizados no Espírito Santo, tinham a salvação e faziam a obra de Jesus e falavam do nome de Jesus. E Paulo disse: a circuncisão hoje é no coração. É o coração que precisa ser circuncidado, é o coração que precisa de ajuda. Deixa eu ver. Fora concedido. Tiago, Pedro e João, todos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face na sua atitude condenável, pois antes de chegaram alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. E Paulo aqui está dando esculacho em Pedro, porque Pedro disse: tudo bem, Paulo, você é para os gentios, você fica com o circunciso, a gente continua pregando aqui para os judeus, convertendo os judeus, falando de Jesus. Beleza, tá tudo certo, cada um no seu ministério, cada um no seu quadrado. E aí tava tudo lindo, tava todo mundo em comunhão, tava tudo certo. Mas teve uma situação que Pedro estava com os circuncisos, os gentios, e quando chegou os judeus, Pedro se afastou. E Pedro, que era extremamente influente, né, acabou levando uma galera também a se afastar. E aí teve um puxão de orelha de Paulo, né, que ele disse que foi algo condenável que Pedro fez. Que é uma acepção de pessoas, né, assim, judeus e não judeus, eu só ando com pessoas circuncisas e não, né. Versículo 14. Quando ouvi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, eu declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado na prática da lei.
mas mediante a fé em Jesus Cristo. E assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, para você entender, né? Pela lei ninguém é justificado, gente. Não é pelas obras, não é pela lei, é pelo sangue de Jesus, é por tudo que a gente faz. Nós precisamos entender e ter intimidade com Deus, ter revelação de Deus. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobriram que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse versículo todo mundo conhece, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Se eu fui crucificado com Cristo, eu fui crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer isso? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A justiça não vem pela lei, mas pela graça. Nós somos salvos pela graça, a graça de Deus, a graça que Ele diz, a minha graça te basta, a graça que foi enviar seu Filho único para morrer por você, para derramar até a última gota do sangue dele, por mim e por você. É por isso que nós temos a salvação, a redenção de pecados, o arrependimento. É por isso que podemos ter liberdade. Não foi pelas leis, não foi pela justiça, porque a gente não merece, eu e você não merecemos nada disso não, mas foi pela graça, a graça de Deus. Amém? Glória a Deus pela graça. Uhul! Amém, amada. Deus te abençoe grandemente. Amo você. Um grande beijo.